Olá, esse é o PodEnf, o podcast para falar de enfermagem. Gente, eu tô aqui, né, a gente tá no terceiro episódio, mas eu preciso agradecer, não tem como não agradecer a repercussão, né, do primeiro e do segundo episódio. Tem sido, assim, muito gratificante, né, o pessoal tem vindo falar comigo, tá todo mundo gostando muito, então, assim, eu tô muito grata por todos vocês que estão assistindo, que estão compartilhando. Então, eu peço que continuem compartilhando, visualizando, ouvindo o podcast. E hoje eu tenho aqui, né, a gente vai conversar com um tema que envolve ciência, técnica e, acima de tudo, humanidade. A atuação da enfermagem nos transplantes, na gestão e no cuidado em enfermagem. E para esse bate-papo, eu tenho a alegria de receber aqui Luana Guimarães Braga. Lu, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, Luana tem também um currículo, assim, enorme, vamos lá. Ela é enfermeira, formada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialista em transplantes, oncologia e liderança em saúde. Né? Atualmente ela é gerente de enfermagem no Hospital de Clínicas de Itajubá. Ela é responsável pelas áreas estratégicas, né, como internação adulto, medicina diagnóstica, transplantes e oncologia. Então, ela, né, só recapitulando aqui, fez enfermagem, Lu, você vai completando, Lu, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Olha, agora eu estou chique, estou com uma... mais ou menos chique, né? Com uma coisa chique aqui. Captação, pós-graduação em captação, doação e transplante de órgãos e tecidos, liderança e gestão de pessoas na área de saúde e oncologia multiprofissional. A experiência profissional a gente já falou, mas é bom reforçar, atuação em UTI adulto, UTI adulto, que na Santa Casa eu conheci foi na UTI, né? Sim. Pronto-socorro e internação. E ela atuou, importantíssimo, ela atuou na CIDOT de 2015 e 2017. Eu vou falar rapidamente, mas eu queria que você depois explicasse. O que é a CIDOT? É a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos e Transplantes. Então, é uma equipe multiprofissional, né, que atua dentro do hospital e ela organiza todo o processo de doação de órgãos, né? Perfeito. Estudei direitinho, né? Então, tá bom. Ela é responsável também pelo ambulatório de transplantes e captação de órgãos. Já foi, né, Lu? No caso, responsável pelo ambulatório de transplante e captação de órgãos, certo? E atualmente gerente de enfermagem no Hospital de Clínicas de Itajubá. É o famoso HCI, né? Era HE e agora é o HCI. As pessoas até hoje, né, ainda confundem. Hospital Escola. Exatamente, Hospital Escola. Certo? E agora eu queria que você, Lu, você falasse um pouquinho dessa sua trajetória. Como é que foi tudo isso? Como é que você foi para a enfermagem? Como você chegou no transplante, né? Queria que você falasse um pouquinho aí. Bom, primeiramente eu vou agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui, fazer parte desse projeto que a gente conversou várias vezes antes, né? De acontecer. Sim. Para enfermagem, Suzana, assim, eu não sei te falar exatamente porque eu fui. Desde pequena eu sempre disse que faria enfermagem, mas não teve nada na família, não teve nada muito contato. Eu tinha primas, né, que faziam o curso, mas eu era muito pequena, tive muito pouco contato, mas quando fui, né, para decidir, eu sabia que queria enfermagem. Sim. Eu não sou de Itajubá, né, para quem não sabe, formei no Mato Grosso do Sul. Minha família toda é daqui, mas meus pais se mudaram para lá, então eu nasci no interior de São Paulo, que é a divisa com Mato Grosso, e na época de fazer faculdade eu prestei aqui, né, em Itajubá, por ter a família, e prestei lá, que era bem pertinho, né, igual aqui Pouso Alegre. E não passei aqui, e passei lá, então comecei o curso lá, terminei por lá. Minha família toda daqui, eu sempre quis vir para Itajubá, estávamos só, né, na minha família, meu núcleo ali, pai, mãe, irmãos, longe, então logo que eu formei, eu comecei a mandar currículo e vim passar umas férias aqui. Uma tia estava vindo e vamos, tô fazendo nada, procurando emprego. Recém-formada, né, o que vier por aí. Tá no lucro. Vim passar férias aqui e uma tia falou pra mim que a Santa Casa tinha o programa de voluntariado. Ela, né, me apresentou isso, falou que iria falar com uma pessoa que ela conhecia, eu fiz o processo de entrevista, tudo, e passei. Então eu vim para passar férias e acabei ficando. Nós fizemos juntas? Não, você já estava. Já estava. Você já estava lá. Então eu voltei para casa só para fazer uma mala de mudança, que eu vim para ficar uma semana, e comecei na Santa Casa. Então na Santa Casa eu comecei meu voluntário na UTI, era uma área que eu queria, que eu não conheci muito na faculdade. Então eu comecei lá, fiquei 6 meses lá na UTI fazendo o voluntariado.
e teve uma oportunidade de vaga interna, e foi feito todo um processo seletivo, né, com todos os voluntários que tinham na época, e entrei. Entrei e rodei a Santa Casa toda, passei por todos os setores. Que é muito bom para um profissional, né? Sim, eu também passei rico. por todos os setores da Santa Casa. Muito rico. Santa Casa, ó. Um lugar muito bom de trabalhar, muito. Onde eu fiz as amizades, né? Como você, como a Lília, que já a gente ainda vai contar essa história aqui. Então foi um lugar muito rico, eu passei por todos os setores, e no final eu voltei para a UTI. Só que assim, a gente tem uma limitação, né? Eu sou uma pessoa que quanto mais eu aprendo, eu quero mais. Eu não consigo ficar estacionada naquilo. Então, outra oportunidade dentro de Itajubá, onde a gente estava, eu não queria sair daqui, era o Hospital Escola, né? O Hospital de Clínicas hoje. Então aí eu passei, né? Fui para um congresso, tal, conheci alguém do hospital por um acaso, assim. Teve a proposta, querem ir para lá e tal. Fiz a entrevista e entrei. E entrei na UTI, que era a área que eu gostava, que eu me especializei também. Sim. E fiquei lá um tempo. E nesse período, na UTI do hospital, teve o convite para entrar na Cidot, em paralelo com o serviço que eu fazia ali na UTI de enfermeira assistencial do meu plantão. Né? A Cidot já explicou que é a comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos. Eu ia cobrir uma enfermeira que estava saindo de licença maternidade. E entrei, a gente fazia esse serviço bem paralelo. Eu tinha o meu plantão e eu tinha, né, esse acompanhamento da Cidot quando tinha esses potenciais doadores e tudo mais. Isso numa época que não se falava muito. Não, isso em 2015. Doação ainda tinha um tabu, assim, um receio, né? Há 10 anos atrás, era muito menos falado do que hoje. Nem sabia muito bem o que era. Na Santa Casa, ouvi uma vez falar disso, muito, na faculdade nunca. Me interessei, estamos aqui, né? Recém-chegado no hospital. Cheguei, novidade, vamos trabalhar. Eu tava assim, cada dia que eu ia pro plantão, foi bem no começo, era tudo muito novo, era outro mundo da realidade que a gente tinha ali. Então tava nessa ânsia de aprender, de coisas novas. E tava quando o hospital começou com o serviço de transplante renal, que foi o primeiro transplante que, né, iniciou aqui. Isso em 2015. Isso. Então eu tava na Cidot, já tinha esse movimento de transplante interno e eu cobrindo essa licença, né? E acabei ficando na comissão. Era um serviço muito pontual, assim, a gente tinha algumas reuniões, tinham poucos protocolos, mas foi onde eu fui conhecendo o tema, né? E até então, na graduação, não tive contato nenhum. Em 2017, o hospital iniciou 2 serviços de transplantes novos, o hepático e o cardíaco. Com isso, né, a gente só tem transplante se a gente tiver doação. O serviço da comissão ficou mais importante do que nunca. A gente precisava conscientizar as pessoas, as famílias, né? Eu precisava conscientizar a minha equipe, o hospital, como se para entender, né, o que era isso, como que era o processo, conscientizar a população e ter mais doadores. Para eu ter um serviço de transplante atuante que eu consiga, eu preciso ter doadores. Então, foi quando o hospital decidiu deixar uma enfermeira exclusiva para esse serviço. Para a comissão. Até então, eu falei para vocês que era dividido, né? Fazia meu plantão ali e estava na Cidot também. E nessa época, eu era a única enfermeira que estava na Cidot. Várias coisas que tinham acontecido, algumas pessoas já tinham entrado, outras tinham saído. E só tinha eu. Então, foi feita a proposta também de eu assumir esse novo cargo ali, esse novo olhar da Cidot, né, dentro do hospital ali para esse objetivo, que é a doação. Então eu comecei em 2017 na Cidot mesmo, fixa, né, fui me aprofundar muito mais, foi aí que eu comecei a minha pós, que eu senti a necessidade de realmente aprofundar, porque eu me dedicar 100% para isso, para fazer. Entender o que você está fazendo ali, né? Então foi aí que eu entrei nessa área. Tá vendo? E na Santa Casa você ficou quanto tempo? Eu fiquei 2 anos. 2 anos? E uns meses, não sei exatamente. 2 anos e pouquinho. Muito bem. Eu ia falar como a gente se conheceu, mas deixa para um outro episódio. E aí, queria que você falasse, né, se tem alguma lembrança, algo marcante, assim, do início da sua trajetória que fez você, assim, acreditar ainda mais na enfermagem. Suzana, eu não vou saber te falar, igual eu vi, né, nos outros episódios, algo muito, assim, pontual. Eu acho que foi entender a profissão mesmo. Quando a gente forma com uma cabeça muito... Nossa, a gente não tem noção do que é a nossa profissão. Não tem. A graduação não dá essa noção pra gente. Tem gente que não vai gostar, mas assim,
tem muita gente que vai assim, ela fez enfermagem porque não passou em medicina. Sim. Ou então, né, é muito assim, então não deu certo medicina, eu fui fazer enfermagem. Só que não tem nada a ver, assim, nada contra os médicos, não é isso também, né, a medicina, mas assim, é difícil falar, né? Não dá nem pra descrever. É difícil. Então, entender a minha profissão, me entender como profissional, como que eu faria a diferença, sabe? De aprendendo mesmo, de ir ganhando conhecimento, espaço. Sim, eu acho que a UTI, o fato de você ter trabalhado na UTI, acho que te deu muito essa clareza muito rápido. Sim. Talvez. E ter passado, igual a gente falou no começo, na Santa Casa por tudo, e depois realmente ter ficado no setor que eu gostava, que eu me achava que dava melhor ali, então... Essa coisa do voluntário é interessante, porque assim, eu procurei, a Luana procurou pelo mesmo motivo. Porque assim, você sai recém-formado, você não tem experiência. Não tem como, ninguém contrata quem não tem experiência. Sim. Então assim, né, e eu me dar ao luxo, sou enfermeira, quero um trabalho maravilhoso. Não tem como. Então, assim, o que me levou a fazer o voluntário foi justamente isso, aprender. E foi onde eu aprendi com a Dênia, nossa, na clínica médica, né? Dênia, vou te convidar para vir aqui, hein? Sim. Acho que a Dênia tá na Santa Casa, exatamente. Então, você aprende muito com a Dênia, com os técnicos de enfermagem da época. Muito. Aprendi a funcionar, ver, não sabia funcionar. Né? Então, isso foi fundamental. Então, procurem fazer, né? Quem tá na faculdade, né? Os alunos, procurem um voluntário. A Santa Casa, não sei se ainda tem esse projeto, né? Mas, assim, muito importante para você adquirir experiência, para você sair daquela coisa da teoria e aprender como realmente o negócio funciona. Porque é só isso. Só desse jeito. Da base do conhecimento pra gente começar. Exatamente. E aí, Lu, então vamos entrar mesmo na questão, né, já que Luana se formou, aí se consolidou nessa questão do transplante, né? Sou uma enfermeira especial, né, que trabalha com transplante. Sim. Né? Então, assim, como funciona na prática o papel da enfermagem na captação e no transplante de órgãos? Certo. A atuação maior do enfermeiro, né, continuando, eu fui para a Cidade nesse período e o hospital estava começando o terceiro, né, serviço de transplante. E a enfermeira desse ambulatório, né, que eu migrei da doação para o transplante também. Tá. Então, ela estava saindo de licença, precisava de alguém para cobrir ali. E eu já estava envolvida nesse meio, né? Porque uma coisa é ligada com a outra. Eu falei no começo, não tem doação sem transplante, tem doação. Transplante sem doação. Então, foi feito também o convite de eu transicionar, de sair da Cidote e ir pro transplante mesmo, propriamente né? dito. Aí foi outra virada de chave. Você estava... A Cidote seria o antes do transplante. O antes do transplante, a parte da doação. Daí depois tem o transplante e depois tem um ambulatório que é o pós-transplante. Os dois são juntos, o transplante e o pós é junto, sim. Mas é importante, né, saber que são várias, você acabou de falar, são várias etapas. Sim. Então tem a captação, a conscientização, né, toda essa questão, o preparo do paciente, né, a doação em si e o acompanhamento. Isso, das pessoas que vão se beneficiar dessa doação. Sim. Então eu também tive essa mudança. Eu saí da Cidote de só trabalhar com o doador, né, de órgãos e fui trabalhar com o paciente que seria transplantado. Então, a maior atuação do enfermeiro, do transplante, é no ambulatório. Que a gente acompanha o paciente desde o pré, então ele chega para mim com indicação de transplante, a gente acompanha ele por um bom tempo, é uma avaliação extensa. Então, assim, é essa virada de chave que eu tive que ter. Fazer. Eu era muito assistencial. Eu saí para ir para uma comissão que era assistencial também, mas muito menos, mais administrativa, para organizar esse processo no hospital, na cidade, fazer essa conscientização, e depois eu fui para trabalhar com o transplante em si. Então, eu não tinha mais esse dia a dia da assistência. Entendi, você deu uma burocratizada. Isso. Né? E isso também a gente não aprende na faculdade. Não aprende. A gente rala muito, né? E acho interessante falar também essa questão do quão importante a instituição reconhecer o seu valor e te dar oportunidades. Né? Porque eles poderiam contratar, abrir um processo para isso. Então, assim, legal isso, né? Da instituição reconhecer. O meu crescimento foi lá dentro por eles terem reconhecido mesmo o que eu estava fazendo. Então, o ambulatório em si, antes da gente falar da captação, o meu trabalho maior ali era o ambulatório. Então, eu tenho desde esse pré-transplante, que a gente chama, o transplante em si, que é a captação e o transplante, e o pós-transplante. Esse paciente, ele nunca mais vai embora. Então, é fazer esse vínculo, conhecer esse paciente, conhecer a família, conhecer a rede de apoio, entender se ele
pode ou não, porque nem todo mundo que vai com indicação de transplante realmente vai ser um paciente transplantado. Então é um longo período fazer esse vínculo, então de transformar esse meu trabalho muito assistencial ali no dia a dia, fazendo as coisas em trabalhar pessoas, em conscientizar pessoas e fazer o trabalho da enfermagem dessa outra maneira. Não de eu fazer por ele, mas de eu ensinar o meu paciente, o meu, né, o acompanhante. O que você falar, né? O que você fala é muito mais importante do que você faz nesse sentido, Sim. né? Nessa situação aí. Então, a atuação do enfermeiro, a gente faz a triagem desses pacientes que chegam, né? Bem assistencial mesmo, tais e tais. Mas a gente participa de consulta, as consultas são multi, sempre eu e um médico, eu e a psicóloga, eu, o médico e a psicóloga, depende da necessidade daquele Sim. paciente. Então, a gente faz esse vínculo, a gente conhece o paciente. Eu sei quem são meus pacientes no ambulatório, eu sei por nome, sabe? Eu conheço os pacientes. Conhece a história de cada um, né? Ele transplanta, ele não vai embora, ele fica ali comigo. A gente fala que é um casamento ali com o hospital e com a equipe. Ele é transplantado, a gente melhorou a qualidade de vida dele, né? E a gente até fala, é meu paciente. É meu paciente. Mas ele não vai embora, ele sempre vai ser o meu paciente. O meu paciente. E acho que você já acabou que já respondeu a próxima pergunta, que seria quais foram, né, os maiores desafios Sim. que você enfrentou? Foi justamente isso. Entender que você estava deixando de dar a assistência para trabalhar nessa questão administrativa, de conscientizar Exato. E tudo mais, né? Exato. Você, né, se pode compartilhar um caso marcante que tenha mostrado, né, a força e a importância da nossa profissão nesse contexto. Algo que tenha feito a diferença. Eu acho que fazer a diferença é ver que o meu paciente que chegou ali, que não sabia nem que era um transplante, que muitas vezes é encaminhado sem entender o que é aquilo, por que ele veio, por que a doença dele tem aquela indicação, dele entender aquilo, dele fazer parte, sabe, do processo, do cuidado, de entender, ele transplantar e depois você vê a qualidade de vida que a pessoa ganha. Então, assim, não foi um paciente que me marcou muito, são todos os pacientes que já passaram ali e ver esse trabalho, né? Começou lá com a UTI, eu cuidar do meu paciente, eu lá na CIDOT de identificar esse doador, fazer todo o processo de morte cefálica, doação, falar com a família, ter a doação, e depois o meu paciente ser beneficiado. Porque é bem isso mesmo, é um casamento, né? Sim, sem a CIDOT, sem equipe de transplante, não vai. Uma só não consegue trabalhar. Não consegue, exatamente isso que você falou de conscientizar a equipe. Eu acho que ainda é um tabu, principalmente para os leigos, né? Sim. Tipo, ai, que vai tirar o órgão, ai, que se eu passar mal, não quero que, né? Que vá tem pra muito lá, medo, né? De que aconteça alguma coisa. Então, acho que é bem desafiador mesmo, o desconhecido dá medo, né? E a gente não fala de morte, né? Não fala de jeito nenhum. É um tabu falar de morte. E então. Aí, tem até uma questão, né? Acho que para as pessoas saberem. Eu não tenho certeza. Hoje você não coloca mais no seu documento, né? Tem uma questão dessa. Antigamente tinha no RG. Nessa carteira digital nova até tem. Mas é mais para você expressar essa vontade, esse seu desejo para sua família saber. Mas o que vai definir é o aceite da família mesmo. O aceite da família. Sim, é a família. Você falar do assunto, falar do seu desejo, quero ou não quero, porque ter essa conversa, porque na hora da decisão da família é muito difícil. Muito difícil, né? Quando você não sabe o que o outro pensava sobre o assunto, é muito difícil você definir por ele, né? Acho que muita gente deve decidir, às vezes, decidirem não doar por medo de desagradar aquele familiar, né? Sim, por não conhecer o processo, de achar que isso que não é válido, que talvez possa ser duvidoso, de deformidade no corpo, várias coisas que você a grande maioria, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, chega ali sem saber que existe a possibilidade de doar. Sim. Né? Totalmente. Isso é na hora que você fala, olha, possivelmente, que a equipe da UTI chama e fala que tem essa suspeita, que esse protocolo vai iniciar e que a família vai ter o primeiro contato com essa informação, né? Essa pessoa pode ser que doe. Entendi. E a gente tá no Setembro Verde, né? Sim. Setembro, mês de conscientização da doação de órgãos. Da doação de órgãos e tecidos. E tecidos, gente. Se eu puder entrar nessa parte, né? Claro. Já que a gente tá nesse assunto. Por favor. Quando, né, lá em 2015, a CIDOT existe no estado desde 2012, mas não era tão atuante, a gente virou a chave quando eu falei pra você em 2017. A gente falava muito em doação de órgãos, que é o que se bate muito. Mas hoje, né, a CIDOT existe ainda, tem essa comissão, é muito mais estruturada do que na minha época, era só eu. Hoje tem médico tinha também, enfermeiro, psicólogo, serviço social, então tem muita gente envolvida. A equipe multi está envolvida nesse processo, porque não é só meu, não é só da UTI, é nosso, é do hospital, é de todo mundo, é da população, porque alguém vai ser beneficiado, né? Então a comissão está muito bem estruturada e agora a gente partiu, né, como hospital, como estratégia para a doação de tecidos. Então, que é a doação da córnea.
Então, hoje em tá. dia, a cidade tem muito mais atuação, porque a gente tem muito mais óbitos que geram uma doação de córnea do que um óbito que gera uma doação de órgãos. Então, a gente também está agora nesse trabalho, aproveitando o Setembro Verde, falando da conscientização da doação de córneas, que pode ser, é muito mais ampla, não envolve morte encefálica, então Sim. quase qualquer óbito que ocorre no hospital a gente pode ter essa doação. Então, a gente está buscando agora, né, trabalhando forte com essa conscientização da doação de córnea também. Então, o hospital hoje ele tem condições de captar córneas. A gente já faz captação. Já faz captação. Começou em janeiro desse ano. Olha, que legal. E esse final do ano passado também começou o transplante de córnea. Então, aqui já. Aqui também. Então, inclusive, é outro passo. É tanta coisa, né? O HC é tão grande, porque tem o centro de oftalmologia lá, que eu já visitei, e é maravilhoso, é enorme, né? Tem muito recurso, exatamente. Então, gente, ó, Itajubá, além dos... Quais os transplantes que Itajubá faz? Vamos lá. Rim, fígado, coração e córnea. 4, gente, é muita coisa, né? Sim. Então, assim, vamos, né, aproveitar o setembro para conscientizar os familiares, né, o vizinho, o marido, todo mundo é muito importante essa conscientização. E, assim, na sua opinião, o que ainda precisa avançar no nosso país para quando a gente fala em questão de transplante? Eu acho que é isso que a gente está falando aqui, é a conscientização. Sem a conscientização, a gente não vai conseguir ter um doador de córnea, um doador de órgãos, e isso não vai fazer com que a fila do transplante, né, corra, né? Então, a gente precisa talvez de mais incentivo para a equipe, para outras coisas assim, muito mais internas, mas eu acho que o principal é a conscientização da população, dos profissionais de saúde. Essa obrigação e responsabilidade não é só da CIDOT, não é só da equipe de transplante, é de todo mundo que trabalha com isso, que trabalha com saúde, que sabe o que isso pode gerar de impacto na vida, né, de outras pessoas. Exatamente. E aí, hoje, o hospital também tem, então, uma equipe que atua para essa doação. Vamos supor que tem um potencial doador, né? E aí vai ser acionada essa equipe. Então, hoje vocês, eu não sei a palavra correta, hoje vocês abordam, não sei, todos os potenciais doadores não passam despercebidos por vocês. Sim, a gente tem alguns horários, porque assim, a gente, né, equipe, horário, escala, a gente não tem equipe da CIDOT para fazer ainda 100% dos óbitos. Mas a maioria do horário a gente tem alguém ali para ser acionado para abordar. Até porque também tem tempo, né, de vocês agirem, não é algo então, imediato. Exato. Sim. Né, eu ia falar, não é urgente, mas assim, dá tempo de agir, de organizar e tudo mais, né? Essa primeira visão de saber, esse paciente será que é potencial? Na hora que eu chamar a família, eu já vou chamar a equipe da CIDOT para acompanhar, porque é um tempo que a gente tem, porque é um óbito em coração parado, que a gente fala, não é uma urgência. A gente consegue se organizar, mas a gente precisa desse apoio da equipe que está lá na ponta de lembrar de avisar, né? De acionar a equipe, de já ter esse primeiro olhar de esse paciente realmente pode ser, vamos já chamar a família, não esperar, porque se a gente tiver muitas quebras, né, imagina, essa família vem, tem a notícia do óbito, vai lá preparar todo aquele processo que a gente sabe que tem, aí depois ela é acionada de novo para uma outra equipe para falar desse tema, então assim, tem que estar tudo muito bem casado, alinhado, né? Alinhado. E antes da gente mudar de tema, acho que é muito importante a gente falar essa questão do transplante, hoje o HCI, ele recebe órgãos para realizar transplantes e ele também doa, né, os órgãos, isso? Isso. Inclusive, gente, a Luana, ela é muito chique, ela é muito importante. Ela anda de helicóptero, ela vai buscar órgãos, ela vai trazer órgãos, ela é muito chique, muito importante. Então, assim, hoje, no caso, não é só você, ou é só você que faz esse trâmite? De ir para captações? Não, eu tenho mais duas pessoas que a gente divide. Tá, hoje ela tem, porque pra mim, acho muito, muito chique, muito importante. E não é só a questão do helicóptero, obviamente, mas você está carregando uma vida ali, né? Por mais que seja um órgão, mas que vai dar vida, vai devolver a vida para alguém. Sim. Muito bonito. Eu sempre tive alguém, é que às vezes em 2 tem férias, tem períodos, mas hoje somos em 3, mais um enfermeiro e um técnico de enfermagem, que é instrumentador também, então a gente quer outra atuação do serviço de transplantes, que é atuar na captação em si. Então, qual que é o meu papel nisso? Que mesmo tendo migrado, né, para gerência, a gente vai falar, né? Eu ainda tenho muita atuação ali, porque a hora que sai um doador, pode ser que a CIDOT trabalha, né, para ter o doador. Um doador que está em Itajubá, não necessariamente vai vir um órgão para um paciente que está na lista de Itajubá. A lista é única, então ela vai rodar, pode ser que venha para cá,
pode ser que vá para outro paciente que é de outra equipe. Então, outra equipe vem fazer captação no hospital, assim como a gente vai fazer captação em outros hospitais aqui da nossa região. Então, a atuação do enfermeiro, né, do ambulatório também é nisso. É de fazer toda essa logística. Então, a gente organiza que hora que vai sair, quem que vai, que hora que o meu paciente que vai receber esse órgão quando é pro nosso, né, a gente mesmo vai transplantar, que hora que ele vai internar, que ele tem que estar preparado, tem que visar centro cirúrgico, TI, unidade de internação. Então, toda essa logística também é por conta do enfermeiro do ambulatório. A ida para captação também é uma atuação nossa, então a gente vai, né, tem essas viagens aí. Como vai transportar, né, tem a temperatura, tem toda essa questão, como armazeno, como, né, para esse órgão ser viável. Para quem vai entregar, né, não é para qualquer pessoa. Então, muita responsabilidade. Todo esse papel, a gente tem o papel da perfusão do órgão, né, que é lá na cirurgia em si, o médico está em campo, mas a gente está, né, fazendo toda a parte de documentação, conferindo toda essa parte legal. É muita coisa para fazer. A gente ajuda nessa perfusão, que é o quê? Na hora do ato cirúrgico ali, a gente vai trocar o sangue do paciente por esse líquido de preservação para que esse órgão consiga sair, né, dessa captação e chegar naquele doente que vai receber no tempo dele em condições viáveis de. Então, a gente também é responsável por isso. E depois, no retorno, tem a equipe do centro cirúrgico, né, que já é treinada para fazer o transplante, mas a gente sempre está por ali também. A gente conhece mais o paciente, às vezes, né, naquele começo o médico quer saber detalhes, quer a família, então assim, a gente faz toda essa articulação também até ele... Ou seja, é uma engrenagem ali, não dá para fazer sozinho, né? Você tem que estar muito em sincronia, em harmonia com a equipe toda, com o paciente, com todo mundo. A minha equipe da UTI, que vai receber esse paciente no meu pós-imediato, tem que, né, estar alinhada com os cuidados. A minha equipe da unidade de internação que vai receber ele depois. A gente tem que preparar ele para essa alta, porque, né, eu tenho que preparar para ele sair em condições dele, porque depois ele é voltado para o ambulatório para mim e eu continuo esse trabalho lá. O primeiro do ambulatório vai continuar, ele vem a cada 2 vezes na semana, 1 vez na semana, a cada 15, a gente vai se passando, mas nesse comecinho é um acompanhamento bem de perto. Deve ser bem gratificante, assim, né? Agora que o paciente volta. Sim. Acho que é bem... É isso que faz a gente... continuar firme e forte. A enfermagem tem o seu valor, tem enfermeiros maravilhosos, entendeu? Que fazem o seu trabalho maravilhoso. Não só a Luana, né, como todas as outras. Exatamente. Então vamos mudar de assunto. Senão a gente vai ficar só falando de transplante, porque é muito interessante. Né? E acho importante conscientizar as pessoas. É muito importante. Não é? Vamos falar então sobre a questão da liderança e da gestão. Certo. Então, né, hoje você está à frente de setores estratégicos como a internação, o transplante, também a oncologia. Como foi para você assumir essa responsabilidade? Foi uma surpresa. Eu ri porque é de nervoso. Sim. Fica tranquilo. Tipo assim, imagino o baque, né? Eu tava, assim, numa fase que isso foi em 2022. Então, eu já tava há um tempo no transplante. Então, eu já sentia que agora, né, nesse momento, eu já estava dominando aquilo. Eu tinha terminado a minha pós recentemente. Então, eu tava, querendo ou não, tendo mais poder sobre aquilo, que era muito novo pra mim. Eu comecei... Você estava mais segura ali, né, na sua área, né? Tava tranquila. E eu não esperava. Foi um baque. Foi um baque. Mas como tudo que aconteceu, eu falei, vamos embora, né? Estamos aí pra isso. Se quem fez o convite acha que eu tem a competência, né? Quem é você pra falar, não consigo? Mas não era algo que eu almejava agora pra minha carreira. Eu acho que eu tava... Foi com quantos anos já de profissão? Já fez isso? Não fiz. Formou em? Eu formei em 2011, foi em 22. 11 anos? Enfim, Acho que é isso, né? A gente enfim, nós somos humanos, gente. Sim. Mas eu encarei e tô, né, encarando ainda. É um processo de todos que eu já tive o mais desafiador? O mais desafiador, nossa, sem dúvida. Eu acho, não sei, me corrija se eu estiver errada. Porque agora você lida com pessoas o tempo todo, né? Sim. E não é fácil, não que seja difícil, mas não é fácil. Não é fácil. Né? Antes, o que eu fazia dependia de mim. Eu fazia por mim. Se fosse assistência direta, se fosse essa parte, né, que a gente já falou do ambulatório, da captação. Hoje em dia não, hoje em dia eu lidero pessoas para fazer. Então essa é a mudança real e que é desafiadora e que eu estou aprendendo a fazer ainda. E é muito difícil, né? Porque por mais que você dê o exemplo tal, mas é diferente, porque você está num nível diferente. Sim. E as pessoas, infelizmente, assim, eu tô falando da minha vivência, elas veem com um olhar
como é que eu vou dizer? Não entende que você tá ali pra agregar, né? Sim. E acha que você tá num degrau acima e só quer mandar. Sim, a gente tá ali pra somar. Sem meu técnico de enfermagem, sem a minha enfermeira, não tem cuidado. Não adianta ter uma gestora e não ter equipe, né? Exatamente. E assim, na sua visão, quais competências de liderança são indispensáveis para um enfermeiro que deseja crescer na gestão? Gestão de pessoas, que a gente falou aqui, não tem como. Como enfermeiros em si, a gente já lidera pessoas. Sim. Mas eu liderava uma equipe de 5 técnicos. Você acha que você amadureceu? Muito. Depois foi pra... Muito, com certeza. Você era mais, assim, um pouco parecida comigo, de dar resposta na hora, de ser reativa. Reativa, demais. Hoje você, acredito que você tenha desenvolvido isso. Estou desenvolvendo ainda. Não seja tão reativa assim. A gente vai aprendendo. É um amadurecimento, sem dúvida, sim. Eu liderava, igual eu falei, 5 técnicos. Hoje eu lidero, junto com mais 3 gerentes, mas uma equipe de enfermagem de mais de 400 pessoas no hospital. Então é o maior desafio, é saber, né, fazer essa gestão mais de 400 pessoas, ou seja, eu vou chegar no meu número, gente. Eu vou chegar. Até... Eu tô pesquisando, já descobri. Eu tenho que entrar no site do CNES, entrar lá nas instituições e pesquisar. Então, eu estou chegando lá. Você vai conseguir. Mais de 400 entre enfermeiros e técnicos, certo? Auxiliares. E auxiliares. No hospital, sim. Então, aí, ó. Você já tem uma base, tá? Vou chegar lá. Comunicação é outra ferramenta, assim, essencial. A gente, muitas vezes até clichê, mas não tem como. Mas é porque é engraçado a comunicação, porque é novo pra mim também. Comunicação violenta ou não violenta, né? Sim. A gente nem sabia o que era isso há pouco tempo atrás. Então, assim, é muito difícil você se comunicar e se comunicar de forma correta. Sim. Se comunicar assertivamente. Exatamente. Né? É muito difícil. A gente até quer, mas é difícil. Se você não treinar, se você não estudar isso, você não vai. Não consegue. Não consegue. E aí você é interpretado de uma forma errada, julgado, enfim. Julgado, sim. Visão estratégica, né? Porque... Visão estratégica seria olhar o todo. Querendo ou não, eu vim de setores fechados, né? A minha experiência. O TI é um setor fechado. O quadradinho ali, né? O CIDOT era uma bolha, o transplante outra, e hoje eu tenho que olhar o todo. Então, acho que foram os principais... Acho que eu teria dificuldade. Olha só, gente, essa menininha desse tamaninho, eu tenho muito orgulho dela, muito orgulho. Eu conheci ela... Ela é magrelinha, pequenininha, sabe assim? E aí ela trabalhava na UTI. Eu falo, caraca, ela é fodástica. E aí ela é fodástica. E vamos lá. Ela não me pagou pra isso, tá? Não. Isso é real. Como equilibrar os desafios administrativos com a necessidade de manter o cuidado humano no centro do processo? Foi o que a gente estava falando aqui um pouco antes de começar. Propósito. A gente não pode perder o porquê que eu comecei, o que me brilhava os olhos quando eu falei pra vocês, não teve algo que me marcou, não. Foi ver o processo, ver como eu fazia a diferença, ver meu paciente saindo bem, eu trabalhando em harmonia com a minha equipe, eu tendo uma equipe unida, eu tendo uma união com com as minhas colegas de plantão. Então, assim, não perdeu o meu propósito, de por que eu comecei e por que eu fiquei. E até mesmo com as outras, você falou que trabalha com mais 2 gestoras, né? Sim. São 3. Se vocês 3 não tiverem harmonia, não vai. E é interessante porque vocês precisam se conhecer profissionalmente e pessoalmente. Sim. Né? Sim. Então não tem aquela coisa, né? Tipo, deixa o pessoal do lado de fora. Não tem como. Porque assim, no olhar... Sim, a gente vai conhecendo as pessoas. Né? Numa expressão de você não tá tão bem, de repente você tá com a cara mais fechada. Você tá... Então, é importantíssimo. A gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa, então... Ainda mais quando a gente trabalha com as mesmas pessoas, a gente vai aprendendo sem ela falar. Ela falou num olhar, eu sei, às vezes, né, somos em 3, graças a Deus, a gente se dá super bem. E é o que faz a gente conseguir ir levando isso. Foi um desafio pra mim, igual eu falei pra vocês, mas pra elas também. Então, se a gente não tiver essa sinergia e ter esse propósito, e ter essa visão do que a gente quer pra enfermagem ali do hospital, a gente não consegue levar, porque a carga de trabalho, a responsabilidade é muito grande. Muito grande. Eu acho assim, e aí, cada pessoa que eu vou entrevistando, eu vou vendo que assim,
cada vez faz mais sentido. A gente tá fazendo isso aqui. Uhum. Porque, assim, olha a riqueza da sua história, das coisas que você faz. As pessoas precisam saber, Sim. né? Assim, precisam saber o que a enfermagem faz de bom. A gente né? precisa se admirar, né? Exatamente. E agora, vamos lá, sobre humanização. Certo. Em áreas tão complexas como a UTI, o transplante, a oncologia, o que faz a diferença além da técnica? Um olhar atento, uma escuta. Às vezes o paciente só precisa ser escutado. A minha equipe só precisa ser escutada. Muitas vezes eu não vou ter a resolução, às vezes, de uma queixa ou de um problema, mas se eu estiver ali, mas estar ali, sabe? Presente, né? E ter atitude. Porque a gente ouvir, escutativa, exato, né? A gente ouvir, a gente vê, mas a gente não fazer nada por aquilo, a gente não faz diferença, né? E aí, nisso, eu vou elogiar o HCI. Você já até sabe o que eu vou falar, talvez. Não sei. O café com a diretoria. Você viu? Gente, o HCI tem, você pode falar melhor que eu. Eu vi no Instagram, eu achei o máximo. Tem um café, não é isso? Sim. Explica pro pessoal. A gente começou com um café com a gerência de enfermagem, com a equipe, ano passado, se eu não estiver enganada. E já era um projeto de expandir isso para trazer mesmo os colaboradores para a direção, para não ter, igual você falou, essa diferença. Esse patamar, né, diferente. Estamos todos ali por um propósito, né? Cada um na sua, né, no seu cargo, com a sua função, mas para ter essa proximidade, de não ficar essa coisa tão distante. Então, teve esse primeiro café, que não vai ser o primeiro, de todos os setores do hospital, de todos os níveis de hierarquia que temos, com a direção. Foi muito legal. Muito legal. Foi muito legal. O pessoal vai tranquilo. Acho que de começo eles vão meio desconfiados, Sim, né? Porque né, teve tudo assim, mas depois o feedback que a gente teve da equipe foi muito legal. Eles acharam muito importante esse momento deles ouvirem o que a direção tinha para falar diretamente para eles, não sendo olhando, né, ali pro olho, né? Intermediado pelo enfermeiro ou por mim, né, para eles. A diretoria ter escutado o que eles queriam falar, então foi muito legal. Muito legal, ó, importantíssimo, porque é isso que você falou, né? A forma de você ter uma equipe coesa é assim, trazendo ela para trás de você. Exatamente. E na sua prática, né? Como a humanização transforma a experiência dos pacientes e das famílias? Acho que é o que a gente acabou de falar, né? Pode falar. Acho que é isso. Se a gente tiver esse olhar atento, essa atitude, essa empatia, compaixão, né, como a Anília disse, a gente transforma a experiência do paciente. Porque a gente está lá para fazer a técnica, né, para fazer o procedimento, para fazer a medicação, mas o que o paciente muitas vezes leva não é o que foi feito para ele, mas como ele foi tratado, como ele foi ouvido, se ele foi ou não. Então é aí que a gente faz a diferença. Porque eu prestar o meu cuidado é o meu serviço. É o que eu tô lá para fazer. Eu fazer a diferença é eu escutar meu paciente, eu estar ali por ele, eu estar ali para a minha equipe, né? Então, acho que é isso. Você se despira, eu acho, né, enfim, de orgulho, de técnica, de tudo. E é interessante você falar isso, porque realmente faz muita diferença. Quando eu tive o André, né, foi uma cesárea, você fica internada, e você fica todo enfermeiro, no papel de paciente, só Jesus na causa. E aí eu tava totalmente sensibilizado, porque foi um trabalho de parto, né, complexo, enfim. E aí a hora que a Martinha, a hora que ela entrou pra me ajudar ali, eu falei, gente, então assim, tem formas e formas da gente cuidar, né? Então assim, isso fez toda a diferença pra mim. Então assim, um cuidado totalmente humano. Né? Ela nem se preocupou se eu era enfermeira, se eu não era, se eu já tinha sido chefe dela ou não, mas ela cuidou, né? Totalmente de uma forma humana. E eu acho que e aí você... É isso que o paciente vai levar. Você levou se a sua medicação foi feita, claro que é muito importante, não estou tirando isso. Isso é o básico. É a forma com que as coisas são feitas. É diferente você chegar, vou fazer sua medicação. Então, né, senhorinha, fulano, dona Maria, como é que tá hoje? Né? É diferente. Hoje em dia, claro, a gente tem correria, a gente tem muito trabalho, mas de ter essa empatia, de se apresentar, de perguntar o nome, de falar o que você vai fazer, de escutar se a pessoa quiser te falar alguma coisa, e não só de ficar nesse automático. Acho que não só na enfermagem, na vida. A gente tá muito no automático, a gente tá muito na correria, e a gente esquece de olhar o outro. Acho que é isso que faz a diferença. Olha que interessante. Você tá falando, o que fica marcado pro paciente não é a medicação que você fez nele. Se você fez a medicação correta. É como você olhou pra ele. Exatamente. Né? Então acho que é isso que a gente
A enfermagem é profunda, gente. Precisamos valorizar nossa enfermagem. E falando sobre valorização da enfermagem, o que significa valorização da enfermagem para você? Eu acho que reconhecimento, qualidade no ambiente que a gente está, ter uma equipe unida e trazendo um pouquinho assim para uma reflexão, talvez, essa união da enfermagem em si. É muito legal o meu paciente me reconhecer, a equipe multi me reconhecer, mas é melhor quando a gente trabalha bem, quando a gente trabalha com uma equipe boa, quando eu tenho orgulho, eu tenho admiração por outro profissional, eu tenho essa empatia de ver que talvez hoje eu vou ter que me doar mais por conta daquilo, pra gente se unir. Eu acho que a enfermagem é muito grande, é muito forte, a gente pode fazer muito mais a diferença e se valorizar e mostrar esse nosso valor se unindo, tendo conhecimento, mostrando, sabendo discutir um caso, sabendo do meu paciente, prestando uma assistência de qualidade e sendo unida. Sendo solidário ao meu colega que está com uma dificuldade, né? Exato. Não estamos falando para ninguém se matar, né? De trabalhar, de carga horária, não estamos falando nada disso, né? Mas é realmente olhar pro outro, ser mais leve, deixar as coisas mais leves. Porque ser enfermeiro já é uma profissão que não é fácil. Trabalhar num ambiente de pessoas doentes, muito menos. Muito menos. Então, se a gente ainda trazer esse peso pro dia a dia, pra profissão, pros colegas, de ter esse, né? Sim. Acho que tudo dificulta. Então, pra gente, né, se valorizar, acho que a enfermagem precisa muito ainda. Muito se unir, se valorizar, se mostrar. A gente tem muito potencial, a gente não vai discutir conduta, a gente não vai interferir no serviço de ninguém. A gente vai fazer o nosso e fazer bem feito. Bem feito. E aí, o que você como profissional, o que nós como profissionais podemos fazer para conquistar mais reconhecimento? Eu acho que é isso, é estudar, saber o que é o seu papel, fazer bem aquilo que você faz. Acho que é meio que isso que a gente falou, mas o conhecimento é só nosso. Sim. Ninguém vai tirar, ninguém tá te pedindo a mais para você, né, buscar aquilo ou você mesmo buscar. Então, se a gente tiver conhecimento, tiver segurança daquilo que a gente faz, ninguém segura. Ninguém segura. O problema, eu acho que é esse. Acho que a gente ainda tá muito infantil. Sim. Acho que seria a palavra, né? De pirracinha. Isso. Não vai levar ninguém a nada. Não vai, picuinha. Sim, né? É uma classe enorme. Você ainda vai descobrir quantos temos em Itajubá, mas vamos descobrir. Quantos somos? Só no hospital a gente tem. Só no hospital? Metade dos funcionários do hospital são da enfermagem. Olha a força que a gente tem. Sim. A gente só precisa entender essa força. Sim. E se apoderar dela. Se a gente souber o que a gente pode fazer. Acho que falta talvez saber o nosso papel. Talvez por alguns não saberem, ou por nós não sabermos nosso papel, nosso propósito, isso aconteça. Então, a partir do momento que a gente passa a olhar pra gente, descobrir o nosso propósito, a gente cria forças. Exato. Imagina você ir embora pra casa, no final do dia, sabendo que você fez o máximo que você podia. Não é se matar pra trabalhar, mas é fazer o máximo, fazer bem feito. Sim, que você cuidou maravilhosamente, né, que você se entregou pra esse paciente. O tempo que você leva pra fazer mal feito, você faz bem feito. Nossa. Então, acho que é isso. Ai, arrasou. Gente, muito profundo as minhas convidadas. Que mensagem você deixaria para os colegas que às vezes pensam em desistir da profissão? Eu acho que é olhar por que você começou nela. Às vezes a gente começa por motivos que não são os óbvios, que não são, nossa, eu gostei muito, porque sempre quis. Mas se você continua, é por algum propósito. Seja ele qual for o de cada um, mas você tem um propósito. Então é olhar para isso e ver se faz sentido, porque às vezes não vai fazer mais sentido para você hoje ser esse enfermeiro ou ser o técnico de enfermagem, e tudo bem. Mas se você continuar, é pensando lá no porquê você começou e porquê você continuou. Se não fizer mais sentido, e tá acontecendo muito, né? Muita gente tá migrando, tá saindo, tá deixando de ser enfermeiro, ou tá indo para outra área, né, relacionada à enfermagem, saindo da área hospitalar, enfim. E tem campo. Eu mesmo, não tem como eu não citar, agora que você falou, eu lembrei, o João, que trabalha com você, técnico de enfermagem, João. Oi, João.
Quando ele me pediu pra ajudar ele, a mandar o currículo dele, eu falei, gente, esse menino trabalha no administrativo, o que ele vai fazer na assistência? E ele adora, eu converso com ele até hoje, sempre mando mensagem pra ele, ele tô muito feliz, tô muito realizado, muito obrigada. Então, assim, faz muito... É o que faz sentido. É o que faz sentido. Porque não é fácil, é um ambiente pesado. O horário... A certeza que a gente tem é que não é fácil. Não é fácil, o horário não é o melhor, a gente trabalha feriado, final de semana, escala de 12/36, a gente perde muitos momentos com a família, então se a gente não tiver um propósito, um porquê tá ali, você não vai fazer bem feito. Não vai. E não vai fazer sentido. Verdade. E agora a gente já tá chegando no final. Não, vamos continuar. Muito rápido. Não, mas vai ter um episódio, eu, Lília e Luana. Aguardem. Lu, se você pudesse definir a enfermagem em uma palavra, qual seria essa palavra e por quê? Eu vou falar propósito de novo, porque eu acho que foi o que eu já falei várias vezes. Que te tocou, né? Várias vezes aqui eu citei, e é o que faz a gente ficar. Não, talvez não seja o que faça a gente entrar, mas é o que faz a gente ficar. Exato. E a gente conversou isso várias vezes, né? Tipo, vamos mudar de profissão. Não sei o que, né? Tá lá. Tamo lá. E não é um ano, não é uma vez, assim, é milhões de vezes. É muito. Né? E então acho que faz muito sentido mesmo, é o propósito. Cada um tem o seu propósito. Muito bonito. O que mais? Vamos lá, eu quero conversar mais. Então, lembrando, Setembro Verde, mês de conscientização da doação de órgãos, né? Se você gostaria de doar órgãos, né? É importante você conversar isso com o seu familiar, né? Para que essa doação ocorra quando houver uma oportunidade, né? Se houver, a gente não sabe, mas é importante essa conscientização, conversar sobre isso, né? Acho que é isso. Então, vamos deixar novos assuntos para novos episódios. Certo. Então a gente gasta tudo hoje. Exatamente. Lu, uma honra, muito obrigada. Tenho que agradecer, né? É uma honra mesmo te receber tanto conhecimento. E eu falo assim, sabe aquela coisa do... não tem como, eu falei isso 3 vezes já, mas ela é pequenininha e ela tem tanto conhecimento, né? Tanta bagagem, tanta importância, né? Para os seus pacientes, para o HCI, é muito bonito ver isso, assim, se você sabe, tudo que ela faz eu posto no Instagram, eu reposto, eu marco, nem ela marca, e eu vou lá, eu tenho orgulho, tenho muito orgulho de ser sua amiga, tenho muito orgulho do profissional que você é, né? Meu Deus. E se esse episódio, né, fez sentido para você, compartilha com seus amigos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, com a sua família, compartilha com todo mundo, né? E é isso. Até o próximo episódio do Pod Enf. Boa noite.